Pessoas, hoje eu fiz 4 platinados, 4 cabelos platinados, foram 3 cabelos platinados, mais uma barba platinada, tinha que ter coragem e platinei. Depois eu até mostro para vocês aí, se vocês quiserem. Cabelos que gastei 8 horas de serviço praticamente, então estou realmente esgotado. Mas foi gratificante, né? A gente dá conta do resultado que a gente precisa fazer, que o cliente quer, é uma coisa muito gratificante. Isso também entra na teoria das cores, né? Se a pessoa pede para você platinar o cabelo, você tem que saber exatamente o que você vai ter que fazer para você chegar em tal resultado. Por exemplo, o OX que você vai usar, tá? Dependendo do OX, se ele for de 40, você vai gastar um tempo menor. Se você usar um de 30, você vai ter uma segurança maior e tempo maior. Se você usar um de 20, possivelmente você vai ficar o dia inteiro trabalhando. Se você usar o de 10, possivelmente você não consegue nem platinar um cabelo, dependendo da cor do fundo natural deste cabelo. Então, para platinar um cabelo, a gente precisa realmente de algumas coisas, como a escolha do OX, a resistência do fio. Você tem que saber se o fio tem resistência para aguentar aquele platinado. Você precisa saber se a cliente ou o cliente está disposto a esperar talvez 8, 9 horas de trabalho para você conseguir o resultado. Realmente eu atingi o resultado de um platinado muito bacana, muito legal. Um platinado foi acinzentado, o outro platinado foi prata mesmo. Então foi uma coisa muito gratificante. Outra coisa aqui são as cores que você pode platinar. E aí nós já estamos entrando no tema que eu falei, né? De criar as cores ou usar as cores que a gente pode fazer. Então veja bem, se você chega num fundo, gente, presta bem atenção nessa fala. Para que você atinja um platinado perfeito, você tem que atingir um fundo de clareamento perfeito. Ou é um fundo 9, querendo ir para 10, ou é um fundo 10, que a gente chama de fundo de clareamento limpo, 10 limpo. Se o fundo seu de clareamento for um 10 limpo, possivelmente qualquer outra cor, qualquer cor que você usar aqui, nesse tipo de casa aqui, você platina o cabelo, olha. Barra 89, né, que é um pérola, mas no fundo limpo ele platina. 1111, no fundo limpo ele platina. Barra 1, no fundo limpo ele platina. 21 mais 410, platina perfeitamente. 410, com creme branco, você também platina o cabelo, tá? Para que vocês entendam as cores, vocês têm que entender quem que é base e quem que é nuance, tá? Então nós temos base 1, base... Vou pular algumas, tá? Base 5, base 7 e base 10, tá? Aqui tem a 2, 3, 4, aqui tem a 6, aqui tem a 8, 9, para chegar a 10. Todas as bases, elas são naturais de um cabelo que o ser humano tem. O ser humano tem cabelo de preto ao louro super claro, tá? Então os fabricantes, eles construíram esta base pensando nessas situações. Todos os fabricantes de colorações, eles pensam na coloração desde a 1.0 até a 10, que é o louro claríssimo. Mas você tem que entender qual que é o tipo de pigmento que é usado aqui dentro, tá? Então, dentro do preto, geralmente tem o corante ou pigmentação azul. Já no castanho claro, que é o 5, os corantes que existem aqui dentro já é vermelho.
Do 7 em diante, nós temos uma proporção de corante puxando para o cobre, ou laranja, na verdade. E o 10, que eu não tenho a canetinha amarela, 9 e 10, nós temos aí os pigmentos amarelos. Quando você pensa em base, você tem que lembrar o seguinte: a base é feita para cobertura de brancos. Tá? A base, ela atende... Não, ela é feita para isso, não. Ela atende muito a situação de cobertura de brancos. Então, o que é o branco? O branco é uma ausência de pigmentos. Quais são os pigmentos que nós temos? Nós temos o azul, o vermelho e o amarelo. Túlio, eu aprendi que não existe pigmento azul dentro do fio. Tá, então vamos falar que existe o vermelho e o amarelo. Pode ficar ao critério de vocês. Nós temos os pigmentos da eumelanina, feomelanina e tricociderina, tá? Então, dentro da melanina do fio, nós temos a eumelanina, feomelanina e a tricociderina. Os pigmentos existentes dentro do fio de cabelo, eles são os pigmentos naturais que existem no cabelo natural. Então, quando os fabricantes criaram essa situação, o que eles fizeram? Eles trabalharam de uma forma que, se você precisa cobrir um branco, que uma pessoa te pede um cabelo na altura de um castanho, claro, que é um corante, um pigmento vermelho que tem lá dentro, o fabricante pensou nesta coloração para cobrir os brancos da sua cliente mediante ao que ela deseja. Se ela deseja que cobre os brancos com 5, você vai usar o 5, porque o 5 é uma cor natural. Agora, se a sua cliente... Aí você vê, pastor Túlio, mas quando eu coloco um 5, realmente tem hora que ele puxa muito para o vermelho. Aí é onde que você começa a estudar um pouco mais a colorimetria e você começa a entender que se eu aplicar um 5 em um fundo branco e ele estiver puxando para o vermelho, o que eu posso fazer para que esse 5 eles dão uma esfriada? O que eu posso fazer para esse 5 não puxar completamente para o vermelho? Ficar aquele castanho muito vermelho. Primeiro, você pode trabalhar com a dosagem do OX. Qual OX? Ao invés de você aplicar um OX de 20, que abre tons, a não ser que, se o fabricante falar que o 5 dele é aplicado com OX de 20, aí tudo bem. Tá? Mas vamos supor que você aplicou com OX de 20 do fabricante e ainda abriu o tom. Você pode abaixar esse OX de 20 para de 10, porque aí você não vai abrir fundos de clareamento na cor. Então, olha só, se você aplicar o 5 com OX de 10, você só deposita pigmento. Mas ainda está puxando um pouquinho para o vermelho. Tá, coloca aqui, ó, o 5.1, tá? 5.1 é uma coloração que você vai ter. O cinza é um coringa e os coringas fazem bons trabalhos de correção. É uma coisa muito simples. 5.1 já me dá um fundo aí de um 5 mais fechado. E se eu colocar 5.11, eu tenho uma raiz muito das bonitas aqui no fundo de clareamento ou de cobertura de branco com 5.1. Mas preste atenção nisso aqui. Toda vez que você vai fazer uma cobertura de branco, e eu ainda não comecei a falar da montagem de cor, você tem que pensar que, primeira coisa que você tem é a quantidade de base, tá? Você tem que ter uma base para cobrir os brancos, mas a nuance para que você não tenha esta cor indo para o vermelho. Então você tem que fazer lá, ó, 5/0 mais uma nuance 5.2 ou 5.1 ou 5.13, que é o mate, que corrige o vermelho, para você poder cobrir os brancos. Toda cobertura de brancos, ela tem obrigação de ter base. Se você tentar cobrir branco só com nuance, a coloração ela sai mais rápido. Tá?
Porque essa segunda nuance aqui, ou essa terceira nuance, ela dilui dentro do tubo a força dessa base aqui. Essa base ela é fraca perto de uma base que é pura. Tá? Então, toda vez que você for fazer uma cobertura de brancos, você tem que lembrar das bases. Toda base ela tem uma condição de misturar com qualquer nuance. Qualquer base mistura com qualquer nuance. Túlio, prova isso. Eu vou provar de uma forma correta e vou provar o que não pode ser feito, tá? Então, me fizeram a pergunta da seguinte forma esses dias. Túlio, eu posso misturar a base 3.0 com a 9.12? 9.13, desculpa. 9.13, que até o mate. Você pode tudo, tá? Você pode fazer o que você quiser. Mas o resultado dessa mistura não quer dizer que vai dar uma cor bacana que você conheça, a não ser que você já tenha feito essa mistura e ela te deu um resultado. Mas aqui, vamos supor que aqui fosse um 4. 4.0 mais 9.13. Tá? Na matemática das cores, aqui dá 14. Ó. Dividido por 2, supostamente teria que dar um 7. Teria que dar um 7. Tá? E a coloração teria que ser 7,13. Mas esta proporção aqui está muito distante. Essa base 4 está muito distante da base 9, ou da nuance 9,13. Se eu misturar as duas colorações, vai dar uma cor. Alguma coisa vai acontecer. Eu só não posso te confirmar e te afirmar que esta matemática ela estaria completamente correta, porque não há essa possibilidade de você misturar uma base baixíssima com uma base altíssima e ter o resultado de uma matemática perfeita. Por quê? Porque do 4 aqui, ó, o 4 aqui, você teria que ter pigmento vermelho, vermelho, laranja, laranja e amarelo. O 4 aqui, dentro de uma coloração 4, o pigmento é completamente violeta, querendo ir para o vermelho. Vai te faltar aqui, ó, a pigmentação laranja. Então não tem a possibilidade de 4 somar com 9 e você ter um resultado aí de um 7 perfeito. E o 7 é uma coloração que tem dentro da sua pigmentação laranja. 4, que é violeta, com amarelo, que está altíssimo, não dá laranja. Então você vai ter uma cor que vai existir a soma, mas não quer dizer que ela vai ser correta, tá bom? Então vamos ao que é correto, que é muito mais interessante. Então olha só, se eu for cobrir um branco na altura de um 4, eu posso pegar ali uma nuance 6.1, beleza, tá tranquilo aqui a mistura aqui de 4 com 6. Né? Que aqui você pode achar um 5, né? Você vai achar a soma de base com base, acha um 5 e a nuance 1 aqui sobra. Beleza. Deu tranquilo. A distância aqui é muito próxima. De 4 para 6 é só de 2 tons. Então fica tranquila aí essa mistura. É cobertura de brancos? É. Então o que eu tenho que fazer? Pegar a maior parte de 4 e menor parte de 6. É claro que eu não estou falando de proporções de branco. Se a pessoa tiver 100% de branco, 100%, você vai pegar um tubo completo de 4, né? Um tubo completo de 4 e talvez só um quarto de 6.1. Porque a base, o que a cliente quer é a cobertura dos brancos. Então a base é perfeita e a nuance 6.1 é simplesmente para te ditar o esfriamento desse cabelo e ditar o tom de cinza que você quer. Então, pessoal, olha só, para você somar as cores, você tem que ter uma noção de altura de tons que você está somando, tá? 1 pode somar com 2? Pode. 2 pode somar com 4? Pode. 4 posso somar com a 5? Posso. 5 eu posso somar com a 4? Posso.
Tudo base, tá? Mistura de base. 6, posso somar com a 4? Posso. A distância que você está tendo aqui de bases, tá? A distância que você está tendo de bases aqui são muito próximas. Tá? Agora, a 6, posso somar com a 1? A distância já ficou longa, né? De 1 para 6, aí você tem quase 5 tons. Já fica mais difícil de você fazer essa soma aqui. Então, é muito difícil você fazer um tipo de mistura que você tem uma distância de cor para tentar montar uma base ou uma nuance, tá? E o que a gente mais gosta de fazer é a mistura de nuance com nuance. Geralmente essas misturas de nuance a gente pode fazer para coberturas de bancos, mas só que eu acabei de falar que para coberturas de brancos perfeitos você tem que ter base. Mas vamos numa criação de cor, uma cor que eu até adoro criar. Olha só para vocês verem essa mistura de cor aqui, ó. 7 mais 5.4 mais 9,13. 7/0 mais 5/4 mais 9/13. Vou fazer a leitura dessa cor para vocês. Loiro médio, base. Castanho claro, acobreado. O 4 aqui estou usando como cobre. E 913, que é loiro claro, acinzentado, dourado. Um que é cinza e o 3 dourado. Se você calcular essas bases, 7 com 5 com 9, você vai ter 21. Se você somou 3 bases, quer dizer que você vai dividir por 3. Eu não estou fazendo uma matemática que não existe, eu estou fazendo uma matemática de uma cor que eu crio. Eu adoro fazer essa cor aqui do jeitinho que está aqui. Então, olha só, 21 dividido por 3, eu tenho certeza que eu vou chegar numa base na altura de um 7, tá? Aqui foi só para vocês verem uma matemática normal. A base já está aqui, ó, 7. E nessa condição, você tem que entender o que é neutralização de cor. Então, olha só, você tem aqui o 4, ó. Você tem aqui o 4, que é cobre. Quem corrige o cobre é o azul ou cinza. Então, nós temos aqui um cinza aqui. Na mistura dessas duas cores, repare para você ver que essa base aqui, que essa nuance aqui está na mesma posição nessa nuance. Então, eu crio uma neutralização e toda a neutralização puxa para um marrom. Tá? Eu vou usar o 7 aqui como marrom depois do ponto. Então, depois do ponto aqui, olha, depois do ponto ou depois da barra, ou depois do traço, pode escolher, você tem um 7 aqui que é marrom. Então, 7/7. Ô, Túlio, e o 3? Eu não tenho nenhuma cor aqui que neutralize esse 3. Eu não tenho nenhuma cor aqui que soma com esse 3. Então, esse 3 aqui, ó, é uma sobra. Se ele é uma sobra, eu criei para vocês uma 7.73 em coloração. Louro médio, marrom, dourado. Tá? Então, quando vocês entendem de neutralização de cor e somatório de cores, fica muito fácil de você fazer qualquer tipo de matização que você quiser. Fica muito fácil de você criar as suas próprias cores. Não foi isso o tema aí que eu dei no início aí da live? O tema, o título da live foi simplificar uma forma da colorimetria e você poder criar as suas próprias cores. Ô Túlio, eu não quero um marrom dourado. Eu queria aqui um caramelo, tá? Geralmente as pessoas falam que o caramelo ele tem uma pitadinha ali de um acobreado. Você pode vir aqui, ó, e talvez colocar aqui um pouquinho de mix 034, tá? Você coloca um mix 034 só para você ganhar um pouco de força nesse dourado e ganhar um acobreado. Você consegue dar um tom mais acobreado nesse cabelo. 773 mais 0.34, você consegue aí fazer um acobreado, um caramelo. Lembrando para vocês, pessoal, que o que? Nomenclatura de cores é uma coisa que a gente escolhe a dar. Por exemplo,
773 para mim aqui em Belo Horizonte, nada mais é do que um marrom dourado, tá? Em alguns lugares eles chamam isso aqui de tom de mel. Em outros lugares eles chamam isso aqui de marrom bombom dourado. Então cada coloração, tem colorações que vem escrito para você assim, ó, louro, médio, marrom, dourado. Tem tabelas que você pega e está escrito assim, caramelo. Tem tabelas que você vai colocar que vai estar assim, marrom. Eu tenho uma tabela que chama isso aqui de marrom da cota, marrom da terra, um negócio assim. Marrom da terra. Cores de mercúrio. Eu tenho uma tabela que depois eu posso mostrar para vocês. Ela vem assim, cores de mercúrio, série mercúrio, série terra, série areia. Então, os títulos é cada fabricante que dá o nome. Mas você tem que saber que se a cliente, olha que legal isso aqui. Se a cliente virar para você e falar assim, olha, eu quero um tom de areia no meu cabelo. Eu quero um tom de areia. Quando você pensar num tom de areia, você está lembrando de um bege. Ela está falando que é uma coisa assim, um tom de bege. Então, o cabelo em bege, que cor que ele tem que estar? Ele tem que estar na casa de 9 para cima. Ele tem que estar na casa de 9 para cima. Vou até ajudar aqui com 8. Tá? Com 8 para cima. Então você já tem aqui a base que tem que ser. Ó, o fundo de clareamento tem que ser de 8 a 9. Ô Túlio, e agora? O fundo de clareamento 8 ele puxa muito para o laranjinha. Então, se eu quero um bege, eu tenho que fazer a correção do meu laranja e tenho que fazer a correção do meu vermelho. Olha só, então 8,13 é o quê? Lembrando que azul com amarelo dá verde. Verde em cima de um fundo de clareamento nesse nível, você cria um bege. 21 também. O 21 também são cores que dá tons de bege. Pessoal, hoje eu dei uma palhinha sobre algumas matemáticas das cores, mas no Instagram tem várias dicas. Então eu já dei aula somente de beges, eu já dei aulas de cores coringas, tá? O que são as cores coringas? Resumindo, são aquelas cores, tipo assim, barra 21. São cores onde é que a pigmentação existente dela é fantástica para qualquer tipo de correção. Então também tem lá no Instagram, Atuliano Arlen, cores coringas. Isso pode te ajudar muito, muito, muito a resolver algumas matizações suas, tá? Então, se você quiser, tem Facebook, Atuliano Arlen, o Instagram, Atuliano Arlen, e o YouTube também, tá? No YouTube também você vê várias aulinhas de como você poder matizar um cabelo, criar suas cores. Se vocês me derem o tema, eu vou vir aqui e vou esclarecer para vocês. Então hoje aqui, nesse momento, fica aqui essa palhinha para vocês de algumas cores, como você pode criar as suas cores. Né? Eu mostrei para vocês como se cria um 773. Agora você quer ver um mel bacana em um fundo? Olha como que a colorimetria ela se resume de uma forma muito fácil. Ó, 8.1. Quando eu falo de 8.1, eu tenho que lembrar que eu estou jogando esse 8.1 no fundo de clareamento 8. A partir do momento que eu falei 8, ou então você está no salão e seu patrão lá, se você tiver patrão, vira e fala assim, olha, pega a 8.1 aí para mim que eu já vou matizar esse cabelo. Você já sabe que o seu patrão, olha como é que é chique isso aqui, gente. Você já sabe que na hora que seu patrão pediu a 8.1, você já sabe que ele chegou no fundo de clareamento 8.4. Que ele já chegou no fundo de clareamento aqui acobreado. Ou 843, né? O 834. 834. Você sabe que ele já chegou no fundo de clareamento 8.34. Então ele vai fazer o quê? Na hora que ele colocar esse 8.1 aqui em cima disso aqui, olha, você sabe que 8.1 com 8.4, você já sabe que o 1 vai corrigir o 4 e você vai ter um resultado de mel. Porque toda a correção puxa para o marrom. Toda a correção leva para o marrom. Túlio, bege é marrom.
Toda correção que você faz, uma cor que tem que neutralizar a outra é marrom. Tá? Mel, marrom. Areia, 9,21 em cima de um fundo de clareamento 9, dourado, acobreado. Tá? Você chegou no fundo de 9, dourado, acobreado. 934 lá. Ou 93, na verdade são 93. Se você coloca o 921 aqui, olha, o 21 corrige o dourado e o 1 aqui dita a cor. Vai ser um bege. E toda correção puxa para o marrom. Toda correção puxa para o marrom. Toda correção puxa para o marrom. Então, pessoal, hoje fica aí essa palhinha aí para vocês de criação de cores, criando as suas próprias cores, que é uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro criar as minhas cores, eu adoro fazer as misturas, porque você cria uma identidade nas cores que você está fazendo. Me perguntaram esses dias se eu faço as minhas misturas escondidinho no canto. Se eu vou lá no canto e fico escondendo, não faço isso. Eu não... Se é cliente, eu faço na frente da cliente. Eu tenho um afiador de tesoura, eu tenho uma pessoa que afia tesoura. Só tem uma pessoa em Belo Horizonte que eu considero que afia tesoura maravilhosamente bem. E esse homem, ele afia a tesoura na sua frente. Na sua frente. Se você quisesse comprar uma maquininha e tentar afiar, é só você copiar o que ele está fazendo. Nós tivemos um colega que tentou comprar o maquinário todo e seguir a mesma técnica dele, e ele acabou com as tesouras. Acabou com todas as tesouras que ele tentou afiar. Por quê? Porque aquele homem ele criou uma identidade dele para afiar tesouras. Então, ele criou o jeito dele de afiar tesoura que ele pode fazer na frente de qualquer pessoa, e já teve profissionais que foram lá aprender com ele e não conseguiram aprender. Ele afia na frente da gente, a gente acha muito simples, mas não faz. Eu crio as minhas misturas na frente da cliente ali, ó, 8,3 com 7,4 com 7,7. Misturo as cores na frente da cliente sem problema algum, porque eu tenho certeza que ela não vai sair procurando aí 3 colorações ou 2 colorações para fazer, porque ela tem medo de errar, tá? Teve uma vez que eu comecei uma live falando para vocês o que a gente não faz por amor. É uma música, né? O que a gente não faz por amor. Mas é porque realmente eu tenho um compromisso com vocês aqui às terças-feiras, mas só que hoje eu fiquei esgotado. Eu fiz 3 cabelos platinados de rapaz, tá? Foram masculinos, e eu fiquei esgotado, eu comecei os cabelos, comecei 8 horas da manhã, então assim, me tirou todas as minhas energias, porque eu tinha que cuidar de 3 cabelos e uma barba platinada. Eu vou ver se eu consigo mostrar isso para vocês ainda. Então, realmente, eu estou muito cansado. Hoje o dia foi muito puxado. Mas, assim, deu para mostrar para vocês aí um pouquinho de como fazer as misturas, como criar suas cores. Vou criar, para finalizar, minhas 4 corzinhas, só para vocês verem como que é legal. Ó, 8,1 mais 8,4. Aqui existe uma neutralização, então eu sei que vai dar mel, tá? Quando eu falo mel, esse aqui neutraliza com esse aqui, que vai dar marrom, tá? 7,21 mais 7,34. Se eu misturar essas duas cores aqui, o violeta neutraliza o dourado, o cinza neutraliza o cobre, eu vou ter um marrom, né? 9,2 mais 9,3. O violeta corrige o dourado, a base é a mesma, eu vou ter um marrom. 8,5, desculpa, 8,6, mais fácil, 8,6 vermelho, tá? Considera aqui o vermelho, mais 8,13, que é o verde, 6 vermelho com verde, marrom, tá? Toda a neutralização, ela puxa para o marrom. Meu agradecimento a todos vocês que assistiram. Se puderem, tá? Se puderem, pode compartilhar com amigos seus que precisam aí. Se quiserem também, tá? Pode compartilhar aí, que vai ser uma gratidão da minha parte.
e da minha equipe. E no mais, pessoal, o tema que vocês quiserem fica para a próxima terça-feira. Então, pode mandar aí os comentários, pode deixar aí nos comentários, pode deixar suas perguntas aí nos comentários, que eu estarei respondendo. E até a próxima terça-feira que vem.